Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Então galera, nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos exercitar aí algumas atividades lá da página 157. Então, quem não está com o livro, favor pegar o seu livrinho e abrir lá na página 157, tá certo? Lembrando, já lembrando a vocês que essa atividade eu vou pedir para que vocês me mandem ela pelo Clipe Escola, beleza? Então, já acertado aí esses combinados, a questão de número 20 a gente já resolveu em sala de aula, e aí ficou para que vocês terminassem de resolver a número 21 até a número 25, beleza? Então vamos lá, chega de conversa, vamos lá resolver essa atividade aí, a atividade que é da página 157, que fala sobre função quadrática. Então vamos lá, questão 21, ele diz o seguinte: sem construir gráfico, determine as coordenadas do vértice da parábola de cada função. Então eu tenho aí letra A, B, C, D e E, né, da questão 21, e a questão 22, já vou fazer junto. Ele pede o seguinte: para cada uma das funções da atividade anterior, resolva. E aí ele pede letra A, letra B, letra C. O que eu vou indicar? Eu vou indicar para que você, quando resolver a letra A da 21, já resolve a A, B e a C da 22. Porque é uma conta só, uma coisa completa a outra. Tá certo? Então, deixa eu ver uma questão aqui para a gente resolver. Vou resolver a questão de letra C. A letra C, eu tenho a função h de x igual a menos 2x ao quadrado menos 4x mais 7. E aí, galera, eu não preciso fazer gráfico nenhum para saber que essa função aqui, ó, ela tem a concavidade para baixo, né? O A é negativo. E outra coisa também que eu já sei sem precisar fazer conta nenhuma é que o ponto do meu gráfico onde passa em Y é no 7. Na verdade é assim, né? É em 7. Então vamos lá resolver. Essa daqui ele pede para a gente encontrar os vértices da parábola. Lembrando que fórmula do vértice, vou até colocar aqui, ó, xv igual a menos b sobre 2a, não pode esquecer, e yv é igual a menos delta sobre 4a. Professor, na prova vai ter essas formulazinhas aí? É claro que não, né? Temos que lembrar das formulazinhas aí. E aí, para a gente encontrar o y do vértice, eu preciso encontrar o discriminante. Eu preciso encontrar o delta. Então, formulazinha do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não vou separar a, b e c, até porque isso aí já está bem comum para a gente. Já vou começar a resolver direto. Ó. Delta, b ao quadrado, o b é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes a, que é menos 2, vezes o c, que é 7. Então, nosso delta vai dar 16, aqui vai ficar positivo, né? Mais 8 vezes 8 vezes 7, 5,6, positivo, né? 5,6. E a soma disso daí vai dar 6272. Então, já encontrei o delta. Já dá para fazer o x, v e yv. Vai ser isso que eu vou fazer agora. xv é igual a menos b sobre 2a. Já colocando aqui, ó, b. Quem é b? 4 negativo, né? Cuidado com o sinal, hein? Menos daqui com menos daqui vai ficar positivo. 2 vezes a. O a é menos 2. Então, o xv vai ser 4 sobre menos 4. Aqui tem regrinha de sinal, tá, gente? Ó, mais e menos
dá menos. Menos 1. Então, aqui já encontramos o xv. Vamos lá para o yv. Menos delta sobre 4a. Então, resolvendo aqui, vou fazer o delta que eu acabei de encontrar, 7,2, sobre 4 vezes menos 2, que é o a. Menos 7,2, menos 8. Menos e menos dá mais. E essa aqui vai dar 9. Então, o meu vértice, ele tem como coordenada o x, que é menos 1, e o y, que é 9. Então, essa é a coordenada do vértice. Aí, beleza. Isso daqui é a questão 21. Na questão 22, letra A. Letra A. Qual das funções tem a concavidade para cima ou para baixo? Então, galera, ó, concavidade para cima ou para baixo, é só verificar o termo A. O A é negativo, então a concavidade é para baixo. Aí você já vem aqui e responde. 22, letra A. Concavidade para baixo. Certo? Tranquilo? Belezinha? Respondida a letra A. A letra B é uma única questão. A letra B ele pergunta o seguinte, ó. Qual é a ordenada, qual o valor de y, no ponto de interseção do eixo de simetria da parábola com o eixo x? Ele não pede, mas para explicar a vocês, eu vou montar aqui a figura referente a essa letra A. A letra A, eu vou ter esse gráfico aqui, ó. Ele toca em y, no 7. Então, aqui em cima, ó, 7. O vértice da parábola é o menos 1 aqui, ó, em x, e 9 em y. Então, 9 lá em cima. Então, a minha parábola, ou o meu vértice, ele vai passar aqui em cima. Eu não sei o valor de x1 e x2, mas eu sei que a minha figura vai vir assim, né? Vai tocar aqui no vértice, vai descer, vai passar em 7 e vai descer novamente. O que ele está me perguntando na letra B é o seguinte. Qual é a ordenada, qual é o valor em y no eixo de simetria? Essa figura aqui ficou bem parecido que o eixo de simetria é exatamente no vértice. Eu não posso afirmar isso, eu só posso afirmar depois que eu encontrar x1 e x2. Mas vamos colocar logo aqui, ó, do lado, o eixo de simetria aqui, ó, não é no menos 1, tá, gente? Também não sei porque eu não encontrei o valor de x1 e x2. Mas vamos colocar que esse daqui seja o eixo de simetria. Eixo de simetria exatamente... Não, posso afirmar que é menos 1, né? Porque aqui eu tenho o valor do vértice. O vértice vai dar exatamente no meio da minha parábola. Então, ó, esse é o eixo de simetria. O que ele está me perguntando é o seguinte. Qual é o valor de y quando esse eixo de simetria toca em x? Quando o eixo de simetria toca em x, o valor de y vai ser 0. Então, ó, quando toca em x, quando tocou aqui, ó, qual é o valor? 0. Então, em todas elas, aqui na verdade é uma pergunta única, né? Qual o valor do eixo de simetria quando toca em x? 0. Tá certo? E aí, para a gente fechar essa questão, letra C. Ele pergunta, determine as coordenadas do ponto de interseção da parábola com o eixo y. Na letra C, eu tenho o ponto onde toca em y
Qual é o ponto onde toca em Y? Aqui, ó, no 7, né? E aí eu não preciso nem fazer a figura, é só observar aqui o valor de C. Então, para essa questão, o ponto onde toca em Y é o valor de 0 em X e 7 em Y. Então, galera, a letra A e a letra B, você vai ter que fazer para todas as letras da questão 21, tá certo? A questão B vai ser 0. Beleza? Então, assim, a gente consegue resolver todas as questões da 21 e 22. Já eliminamos aí 2 números, né? E aí, para a gente fechar, até porque as questões agora elas estão ficando um pouquinho maiores, para a gente fechar, eu vou fazer essa questão porque é uma questão que a gente não resolveu nenhuma parecida ainda. Então, acredito que quando você estiver resolvendo aí, se você não tiver assistido a nossa videoaula, você vai ficar com dúvida em resolver a questão 23. A 23 ele fala o seguinte: determine o valor de n na função quadrática dada por... Aí ele tem a função aqui, ó, g de x é igual a nx ao quadrado mais n mais 1 vezes o x mais 5. Sabendo que o vértice da parábola correspondente tem a coordenada, então ele afirmou no enunciado que o vértice é a coordenada menos 1 e 4. Isso quer dizer que o xv é menos 1 e o yv é 4. Então aqui eu tenho duas maneiras de resolver, tá? Então vamos lá. Primeiro, quem é A, quem é B e quem é C. Lembrando, o termo A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, quem acompanha o x ao quadrado aqui? É o n. Qual é o termo que acompanha o x? Quem acompanha o x aqui, pode ver que está até entre parênteses, é esse termo aqui inteiro, ó, n mais 1. E o termo C é quem está sozinho, tá? Então, cuidado quando você tiver uma função onde tem um monte de letra, você só tem que se lembrar que o valor de A é quem está com x ao quadrado, o B é quem está com x e o C é quem está sozinho. Então já vou separar aqui, para a gente começar a resolver. O A vai ser o N, o B vai ser o N mais 1, o C vai ser 5. E aí, o que acontece? Ele não me deu vértice? Vértice, a gente tem a fórmula. Aqui a fórmula aqui em cima, ó, xv e yv. Vai ser essa fórmula que a gente vai usar para encontrar o valor de n. Então vamos lá. YV. YV não é menos delta sobre 4A? O que eu teria que encontrar para poder substituir nessa fórmula aqui? Eu teria que encontrar o delta. Agora imagina eu encontrar o delta com letra. Dá para encontrar, tá? Em algumas outras situações, nós vamos ter que encontrar o delta quando ele é letra. Mas, por enquanto, a gente pode passar e não resolver o YV. E aí a gente vai resolver o XV. E aí já vou falar por que a gente vai resolver o XV. X do vértice, a formulazinha é menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Aí vamos lá. B. Quem é B? Esse daqui. De boa, né? Quem é A? Esse daqui. Também de boa. Então, em vez de eu ter que resolver o delta usando a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, para fazer o delta, é só colocar os valores que eu já separei aqui, ó, no lugar do B e do A, e assim eu consigo encontrar o valor de n. Então vamos lá, ó. Deixa eu puxar aqui para o ladinho. XV. XV, o enunciado já me informou. Qual é o valor do x do vértice? Menos 1. Então já vou substituir, ó. Menos 1 é igual
menos B. Quem é B? Isso daqui. Só tenha atenção para colocar negativo, por quê? Porque o negativo ele está junto do B. E o B eu tenho aqui dois termos, então tem que colocar o parênteses para os dois ficarem negativos. Então, N mais 1 sobre 2 vezes A. Quem é A? N. Então aqui eu fiquei com uma igualdade entre duas frações. Lembrando que igualdade entre duas frações eu posso resolver simplesmente multiplicando cruzado, tá? Então vamos lá resolver essa daqui multiplicando cruzado. Esse vezes esse, menos 1 vezes 2n vai dar menos 2n, igual esse daqui vezes 1 vai continuar sendo esse daqui. Só que aí eu já vou aproveitar e já vou trocar o sinal, tá? Aqui fora é negativo, então esse sinal ele vai trocar todo mundo que está dentro. Então vai ficar menos n menos 1, certo? Agora a letra de um lado, o número do outro. Esse daqui vai passar para cá positivo, então eu vou ficar com menos 2n mais n igual a menos 1. Devo 2, tenho 1, vou ficar devendo 1. Posso negativo? Não, né? Então multiplica por menos 1, e aí eu vou ter que n é igual a 1. Tá certo? Então aqui a gente finaliza encontrando o valor de n. Aqui, galera, se eu fosse ter que fazer delta, ia dar uma conta imensa, uma equação do segundo grau, e aí, resolvendo essa equação do segundo grau, ia dar que valor? 1. Então, aqui a gente já começa a perceber alguns caminhos que a gente pode adotar para não ter que fazer muita conta, né? Em algumas situações não tem para onde correr. Então, galerinha, acredito que não tenha mais nada, né, para ser falado dessa questão já resolvida. E as próximas questões, a questão de número 24, ela é bem parecida com a questão de número 23. Ele fala, né, das coordenadas do vértice, ele dá a função bem parecida e diz que a coordenada do vértice é 6 e 0. XV vale 6 e YV vale 0. Aí ele pergunta qual o valor do coeficiente A e do coeficiente C. Tá? Você pode fazer substituindo os valores aí de x, v e yv. Se por acaso não conseguir, na próxima aula a gente resolve sem nenhum problema. Questão 25, né, ele dá um enunciado. E aí, de acordo com o enunciado, ele pede para resolver, para construir o gráfico da letra A, letra B, letra C e letra D. Beleza? E aí a gente finaliza a atividade da página 157. Então, galera, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, qualquer observação, anotem aí e me pergunte na próxima aula online. Tá certo? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.